que você tem y. Supõe que o intervalo y seja este intervalo aqui. Não sei se ele é aberto, não sei se ele é fechado, é um intervalo. Tá? Se espera que o gráfico de uma função desse tipo seja, como eu disse, claramente há uma correspondência bionívoca, há uma bijeção entre o domínio da função e o gráfico. Então, se espera que o gráfico seja uma curva, seja um arame. Tá? Ou seja, quando você marcar, se você, para cada x do domínio, calcular f de x e marcar o ponto do gráfico, tá? E marcar o ponto do gráfico de abscissa x ordenada f de x, ao fazer isso com cada ponto do domínio, com cada x do domínio, você espera que o gráfico seja um arame. Tá? Um arame, daqui até aqui. Será um arame, será uma coisa contínua quando a função for contínua, que é um conceito que nós vamos aprender aqui. Tá certo? Então se espera que o gráfico seja um negócio aqui, onde cada ponto aqui é um ponto da forma o quê? F de U. Um arame, seja inteiro, seja um contínuo, não tenha quebra, tá? Isso ocorrerá quando a função for contínua, que é um conceito a ser abordado aqui no cálculo 1, conceito de continuidade, tá? Geometricamente, todos os conceitos aqui do cálculo, eles têm interpretações geométricas. E as interpretações geométricas são fundamentais. Somente para quem é físico, para quem é engenheiro, para quem é matemático também. Mas principalmente para quem é físico e quem é engenheiro. Você tem a interpretação geométrica dos conceitos aqui a serem abordados. Tá? Vamos ver qual é o gráfico da função mais simples que nós temos. Que é a função, vamos dizer, a função afim. Qual é o gráfico da função afim, tá? Primeiro gráfico que vocês vão aprender a representar. Primeiro não, segundo, porque aqui você já fez o gráfico de uma função, tá? Agora, no plano cartesiano, de novo, que é um plano cartesiano, é você pegar um plano e munir esse plano de um sistema de coordenadas cartesianas, tá? Aquele procedimento, associar cada coisa, passa duas retas numeradas, perpendiculares, de modo que a origem é a origem de cada uma delas, é o zero de cada uma delas, aí você tem a associação, cada ponto está associado a um par ordenado, cada par ordenado está associado a um ponto. O par ordenado é o par de coordenadas do ponto, tá? Da localização do ponto no plano. Então, quando você tem um plano cartesiano, um plano R2, né? Vou começar a dizer o R2. Né? Nesse plano, você tem retas. Tem retas. Aí você chega aqui, você tem uma reta. Tá? Certo? Essa reta faz com a direção horizontal, convencionando, quando eu falar horizontal, horizontal é o eixo das abscissas, vertical é o eixo das ordenadas, tá? E podia não ser, olha, porque eu podia desenhar assim, ó. Isso é relativo, tá? Isso é relativo. Esse vertical, se eu desenho assim, eu estou olhando desse jeito. Tá bom? Isso é relativo. Mas quando eu falo sistema de coordenadas, direção horizontal paralela ao eixo das abscissas. Direção vertical paralela ao eixo das ordenadas. Então, se você tem uma reta no
no sistema de coordenadas. Veja bem, o que eu vou falar aqui só faz sentido num plano munido de um sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Num plano euclidiano. Dado uma reta R, essa reta, ela faz um ângulo, ela forma um ângulo, tá? Com um sentido positivo do eixo das abscissas. Em verdade, o ângulo é medido de onde? Esse ângulo é medido do eixo positivo das abscissas para a reta. Então, forma esse ângulo aqui, ó. Teta. Esse ângulo é chamado de inclinação da reta. Então, dada essa reta R, quem é θ? Quem é θ? O θ é a inclinação, dado uma reta, esse θ que nós chamamos de inclinação de R. Inclinação da reta R. Desse modo, a inclinação é um ângulo em que intervalo? A inclinação é um ângulo no intervalo fechado 0, 180 graus. 0, 180, medindo em grau, tá? Medido em grau. Não vou botar representação de grau, não. De 0 grau a 180 graus. Tá certo? É, porque quando a reta é uma reta horizontal, ó, como essa reta aqui, ó, uma reta, se você pegar uma reta S paralela a OX, OX é o eixo das abscissas, é uma representação do eixo das abscissas, OX. O eixo das ordenadas é OY, tá? Mas eu posso chegar, em algum momento eu vou representar um sistema de coordenadas assim, ó. UV, não vou usar XY. É meu, eu uso as letras que eu quiser, tá certo? Tá bom? Então você tem OX aí para todo mundo ter o mesmo entendimento. Então o ângulo é um ângulo entre 0 e 180. Porque 180, o ângulo é medido de qual? O ângulo é medido do quê? Da direção positiva, tá certo? Para a reta. Então, qualquer direção aqui, você pode pegar qualquer direção aqui, paralela, se isso aqui é paralela ao eixo das abscissas, isso aqui é o θ. Né? Se você tem, é sabido da geometria euclidiana, se você tem duas retas paralelas, e traça uma transversal, os ângulos correspondentes são o quê? Congruentes. Tá? Desde que a reta sejam paralelas. Então, nesse caso aqui, se a reta é paralela, qual é a inclinação de S? Qual é a inclinação de S? Qual é? Zero. A inclinação, né? O θ de S é quem? É zero. Mas eu podia dizer que é 180. Quando for 180 é zero. Tá? Porque pode estar medido assim. 180 é o zero. Isso é a inclinação. A inclinação é um ângulo que a reta faz com uma direção horizontal. Tá? A reta horizontal, ela faz com ela um ângulo de 0 graus. Sem nenhum problema. Ok? Agora, um resultado que você vê aqui, e isso sai de semelhança de triângulos, é que se você pegar, tá? Se você pegar, pegue, tá? Ó. Considere aqui uma reta. Tá? Você tem uma reta, ó,
uma reta, e nessa reta você pega dois pontos, ó. Você pega dois pontos, A e B, pertencentes a essa reta. Tá certo? Seja uma reta, seja R, uma reta. Olha como é que vamos expressar, ó. Em R2, quer dizer, no plano cartesiano, uma reta em R2, que é o plano euclidiano, uma reta em R2, tá? Tal que a sua inclinação, que eu vou chamar de θr, é diferente de 90 graus, que a inclinação... Os R cartesianos, uma dúvida, você pode colocar em um cartesiano. Essas retas, como é que elas aparecem, elas não são realmente tipo quando o R2, né? Você coloca elas lá, você pode botar onde você quiser. Não, quando eu tenho o R2 é R, é isso aqui, R é isso aqui. R cartesiano R. O eixo das abscissas, quando eu falo R2, quem é o eixo das abscissas? É o conjunto formado de todos os pontos da forma x0, com x pertencente a R. Esse é o eixo das abscissas. Quem é o eixo das ordenadas? É o conjunto de todos os pontos da forma 0y, com y pertence a R. Já está o eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Tá? Eu já muni o plano com o sistema de coordenadas cartesianas. Então você pega no plano euclidiano, tá? No plano euclidiano, você pega uma reta, tal que a sua inclinação seja diferente de 90 graus. A reta que tem inclinação, as retas com inclinação de 90 graus são as retas verticais. Elas têm inclinação de 90 graus. Então se você pegar dados A, B, C e D pertencentes à reta com A diferente de B e C diferente de D, tem-se o seguinte. Olha aqui, ó. Olha, eu vou fazer isso geometricamente. Pega o ponto A. O ponto A tem a abscissa XA, ordenado o quê? YA. O ponto B tem a abscissa XB, ordenada o quê? YB. Aí eu construo aqui, eu vou construir aqui, ó, prolongo aqui, formando um ângulo de 90 graus, tá? Ângulo de 90 graus. Não vou colocar 90 graus para não poluir a figura. Mas quando eu desenho assim é horizontal, assim é vertical. Estou formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto aqui, quais são as coordenadas desse ponto? A abscissa é XB, a ordenada é YA. De modo que essa distância, quem é essa distância aqui? Quem é? Do jeito que não está desenhado é XB menos XA. E quem é isso aqui? Quem é? YB menos YA. Tá certo? A diferente de B. Agora suponha que o C está aqui, ó. O C e o D. C e D. C tem abscissa. Ó, o C tem abscissa C e D. O C tem abscissa XC, ordenada YC. E o D tem abscissa XD, ordenada YD. Agora eu faço o seguinte, eu construo aqui também um triângulo retângulo. Ó. Esse triângulo retângulo vem daqui
para cá. Tá entendendo? Formando um ângulo de 90 graus. Esse ângulo, me diga o seguinte, esse ângulo aqui não é igual a esse? Que é exatamente a inclinação da reta? Esse ângulo aqui não é de 90 graus? Então, esses triângulos, eles são o quê? Semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Sendo os lados homólogos proporcionais, esse cateto, esse cateto está para esse, assim como esse cateto está para esse. E trocando o produto cruzado, você vai ter o seguinte, vai ter que esse cateto está para esse, né? Tem-se YB menos YA, na realidade a fórmula é, os lados homólogos são proporcionais, então YB menos YA, YB menos YA, tá certo? Está para, eu já vou botar logo, ó, está para quê? XB menos XA, tá certo? Assim como a medida desse cateto, mas qual é a medida desse cateto? Qual é? Do jeito que eu desenhei, é de C para D. A medida desse cateto é o quê? É YC menos o quê? YD. Sobre o quê? XC menos XD. XC menos XD. Ou seja, você pode botar YB menos YA sobre XB menos XA igual a quê? A YD, para ficar na ordem alfabética, né? CD. AB, CD, que multiplica por menos 1, né? Fica XD menos XC. Ou seja, esse quociente aqui, ele independe dos dois pontos distintos na reta. Quando você pegar dois pontos distintos na reta, tá? E fizer a variação das ordenadas pela variação das abscissas, esse número é constante. Ele independe dos dois pontos escolhidos. Ele é intrínseco à reta, ele é inerente à reta, ele está ligado à reta, ele só depende da reta. Em geometria diz que ele é um atributo da reta, ele é intrínseco à reta, tá? Então, se você pega dois pontos numa reta, veja bem, repare que eu só posso fazer essa conta para uma reta que não seja vertical. Porque numa reta vertical, todos os pontos têm a mesma abscissa. Então, como é que eu vou fazer essa conta aqui? Né? Tá certo? Como eu poderei fazer essa conta? Não há como fazer essa conta numa reta vertical. Porque a diferença das abscissas é zero, eu não posso dividir por zero. Eu só posso fazer essa conta numa reta que não seja horizontal, que não seja vertical. É que dito uma reta inclinada, né? Uma reta inclinada. Tá bom? A reta horizontal eu também posso fazer, porque a reta horizontal, quanto é que dá essa conta? Numa reta horizontal, todos os pontos têm a mesma ordenada. Então, esse número aqui sempre dá zero. Também é constante. O fato é, quando você pega, tá? Se você pegar, o que é que está dizendo isso aqui? Está dizendo o seguinte,